O mundo do entretenimento é construído sobre o brilho, mas para Catherine Bach, a mulher que definiu o guarda-roupa sexy de uma geração com simples shorts jeans, a fama foi uma faca de dois gumes. Por trás da cortina dos holofotes e dos sorrisos da televisão, escondia-se uma história de controle, de pressões implacáveis por causa do peso e, o mais chocante, um devastador mistério financeiro que explodiu com a morte de seu marido. O que parecia um conto de fadas da telinha se transformou, de repente, em um dramático thriller da vida real. Tudo começou com um ato de rebeldia criativa. Em 1979, quando Bach foi escalada para interpretar Daisy Duke na icônica série Os Gatões, The Dukes of Hazzard, o estúdio tinha um plano de figurino entediante. Um suéter de gola alta e uma saia poodle, saia rodada dos anos 50. Mas Catherine, com uma visão que vinha de seu talento como costureira desde a universidade, se recusou. Em vez disso, ela apresentou sua própria criação. Uma camiseta feita em casa, sapatos de salto alto e, o que mudaria a moda para sempre, shorts jeans cortados que mal cobriam o essencial. Essa simples decisão, nascida de uma necessidade de autenticidade, se tornou uma revolução cultural. A peça ficou instantaneamente conhecida como os Daisy Dukes. A demanda foi tão explosiva que um pôster de Bach como Daisy vendeu a impressionante marca de 5 milhões de cópias, transformando-a em um ícone sexual da época. Para completar a ironia, e reconhecendo o ativo que haviam criado por acidente, o estúdio de televisão segurou suas famosas pernas pela assustadora soma de $1 milhão. Era o auge do sucesso, o reconhecimento público de um magnetismo inegável. Mas a que preço? Enquanto a audiência via uma Daisy Duke forte, despreocupada e de espírito livre, a realidade por trás das câmeras era muito mais sombria. A mesma indústria que a tinha elevado à categoria de estrela a submetia a um controle opressor. Apesar de sua estatura, era-lhe exigido manter um peso rígido de 115 libras, aproximadamente 52 quilos. O estúdio não só ditava seu guarda-roupa, como controlava cada aspecto de sua aparência física. Essa pressão constante sobre seu corpo, um corpo que era objeto de desejo e fascínio para milhões, criou uma tensão psicológica que poucos na época chegaram a suspeitar. A vida de Bach se tornou uma gaiola de ouro. Era a estrela que todos queriam, mas sua própria pessoa estava sob vigilância perpétua. Este lado obscuro da fama, a perda de autonomia corporal e a tirania da imagem, foi um contraste brutal com a liberdade que sua personagem Daisy representava na tela. Essa resiliência forjada na adversidade é um fio condutor na vida de Catherine, que remonta às suas raízes. Catherine Bachman, nascida em 1º de março de 1954 em Warren, Ohio, já era um caldeirão de culturas desde sua origem. Seu pai, Bernard, era de ascendência alemã, o que lhe deu estrutura e disciplina. Sua mãe, Norma, era de ascendência mexicana através de seu avô, Antônio Verdugo, um padeiro do Arizona cujas raízes remontavam aos primeiros colonos da Califórnia. Essa rica e complexa mistura cultural definiu sua infância. Ela não permaneceu muito tempo na cidade industrial de Ohio. Sua família se mudou para Dakota do Sul, onde a vida era radicalmente diferente. Ela passou longos períodos em um rancho, na pequena cidade de Faith, com apenas algumas centenas de habitantes, aprendendo o valor do espaço aberto, do trabalho duro e do cuidado com os animais. Seu lar era um estudo de contrastes. Sua mãe era acupunturista, uma profissão incomum para a década de 1950, orientada para a calma e a cura. Seu pai era rancheiro e ex-militar, focado na disciplina e no esforço físico. Essa dualidade, a elegância misturada com a força, a dureza rural com a sensibilidade do curador, não só a preparou para o mundo, como se integrou perfeitamente na caracterização de Daisy Duke. É por isso que seus personagens sempre pareceram tão críveis, tão profundamente humanos.
foram construídos sobre uma base de experiências de vida reais e complexas. Quando Catherine tinha cerca de 6 anos, seus pais se divorciaram. Esse evento marcou um ponto de inflexão. Sua mãe, Norma, teve que criar sozinha Catherine e seu irmão, Philip, enquanto mantinha seu trabalho. Foram tempos difíceis de constantes mudanças e de depender frequentemente da família estendida em Faith. Testemunhar a luta de sua mãe, seu inabalável equilíbrio entre trabalho e criação, deixou uma marca profunda em Catherine. Ela aprendeu a resiliência desde cedo. Essa dureza interior, essa capacidade de se levantar repetidamente, seria a ferramenta invisível que lhe permitiria navegar pelos turbulentos altos e baixos de Hollywood anos depois. Isso deu às suas atuações uma camada de emoção autêntica que ressoou profundamente com o público. Apesar da vida rural em Rapid City, Dakota do Sul, onde se formou no ensino médio em 1970 e onde desenvolveu uma profunda conexão com a natureza e as culturas da região, o destino de Catherine a chamava para brilhar. Seu sonho de atuar, que começou aos 8 anos, a levou a tomar uma decisão audaciosa. Aos 16 anos, mudou-se para Los Angeles. O contraste era brutal. O salto de um povoado de 421 pessoas para uma metrópole de sonhos desfeitos e promessas de estrelas foi avassalador. No começo, sentiu-se sozinha e deslocada, mas encontrou consolo e disciplina nas aulas de balé e teatro. Atuar não era apenas um passatempo, transformou-se em um mecanismo de sobrevivência e crescimento. Ela estudou com os melhores, mas a ambição a levou a abandonar a UCLA após apenas um semestre de estudos de teatro. Queria atuar em tempo integral. Para se sustentar, usou seu talento autodidata e trabalhou como modista, desenhando roupas. Essa perseverança e atitude prática jamais a abandonaram. Arriscar-se dessa maneira, confiando plenamente em si mesma, deu frutos rapidamente. Em 1973, com apenas 19 anos, conseguiu seu primeiro papel importante no filme de mistério The Midnight Man, ao lado da lenda Burt Lancaster. Era um papel pequeno, o de uma vítima de assassinato chamada Natalie Claiborne, mas para ela foi um triunfo. Estava no caminho certo. O mundo, o mesmo que a havia idealizado como Daisy Duke, parou completamente para Catherine Bach em 2010. A tragédia pessoal a atingiu com uma força devastadora. Ela encontrou o corpo de seu marido, Peter Lopes, no quintal de sua casa. Peter, um renomado advogado do entretenimento com quem tinha 2 filhas, havia falecido em um aparente suicídio. Este evento não apenas despedaçou sua vida pessoal, mas a mergulhou em um turbilhão de incertezas. A perda foi apenas o começo de uma nova e amarga realidade. O que ela descobriu sobre suas finanças após a morte de seu marido mudaria tudo o que ela pensava saber sobre a estabilidade de sua vida. O ícone da televisão, acostumada à intriga fictícia de Hollywood, encontrou-se no meio de uma trama da vida real sobre segredos e dificuldades econômicas. Esta virada dramática da glória midiática à dor mais íntima e ao caos financeiro revelou uma Catherine Bach que o público nunca conheceu. Uma mulher obrigada a confrontar as sombras de sua própria vida, longe dos roteiros e das luzes brilhantes do set. A resiliência que ela havia forjado nos ranchos de Dakota do Sul e nas pressões de Hollywood se tornaria sua única tábua de salvação para proteger sua família e enfrentar um futuro que, de repente, havia se tornado tão incerto quanto uma estrada rural à noite. O verdadeiro drama de Catherine Bach não estava na tela, mas no silêncio de sua própria casa. A vida de Catherine Bach é um testemunho de contrastes, da simplicidade do rancho ao glamour de Hollywood, do controle opressor do estúdio à liberdade que conquistou com um par de tesouras. Mas a pergunta ainda é: sua inabalável força interior será capaz de ajudá-la a desvendar o obscuro mistério financeiro deixado pelo homem que amava? O desfecho deste drama pessoal ainda está por vir.
Após o primeiro capítulo da vida de Catherine Bach, marcada por suas raízes complexas, pelas pressões sobre o peso e pela tragédia pessoal, esconde-se a incrível saga de sua ascensão à fama. Não foi um caminho fácil nem planejado. Foi uma montanha-russa de rejeições que culminou em um ato de rebeldia no figurino que reescreveu a história da televisão e da gíria americana. O que poucos sabem é que pouco antes de se tornar o rosto mais desejado dos Estados Unidos, Catherine esteve a ponto de desistir, descartada pela mesma indústria que depois se ajoelharia diante dela. Antes que o mundo conhecesse Daisy Duke, Catherine Bach era uma atriz em busca constante de seu lugar. Trabalhar em seu primeiro filme, o mistério criminal The Midnight Man, 1973, ao lado de talentos como Susan Clark e Ed Lauder, deu-lhe um batismo de fogo no profissionalismo do cinema. Mas seu próximo grande passo a colocou na liga principal. Nesse mesmo ano, ela conseguiu o papel de Melody em Thunderbolt and Lightfoot, 1974, dirigido por Michael Cimino, ao lado de dois gigantes da tela, Clint Eastwood e Jeff Bridges. As filmagens, que duraram 47 dias nas vastas paisagens de Montana, foram uma escola de disciplina implacável. Conta-se que Eastwood não permitia mais de 3 takes por cena, uma regra de ouro que forçou Catherine a dominar a precisão e a espontaneidade em um piscar de olhos. O filme foi um sucesso, arrecadando $25 milhões com um orçamento modesto, e Bridges até conseguiu uma indicação ao Oscar. Para Catherine, este foi um curso intensivo que cimentou sua ética de trabalho e a preparou para o ritmo frenético que estava por vir. Sua incursão na televisão ocorreu em 1975, com o episódio piloto da série Matt Helm, onde teve tempo de tela com a ascendente Linda Carter, que logo vestiria o icônico traje da Mulher Maravilha, Wonder Woman. Embora a série tenha sido cancelada rapidamente, serviu para que ela fosse notada. No entanto, Catherine não queria ser rotulada. Em 1976, demonstrou seu profundo respeito pela arte dramática ao se juntar a uma produção teatral séria, Assassinato na Catedral, Murder in the Cathedral, de T.S. Eliot, no Mark Taper Forum de Los Angeles. Como parte do coro, teve que aprender técnicas clássicas, lidar com falas complexas e ensaiar longas horas com intérpretes de primeiro nível. Essa virada para o teatro sério, tão diferente do cinema comercial, não buscava fama, mas sim profundidade. Isso lhe proporcionou a presença de palco e a confiança que definiriam seus futuros trabalhos. Ela demonstrou que Bach estava comprometida com o ofício acima da celebridade. Em 1977, ela retornou à televisão com o filme de ficção científica Strange New World, um projeto fracassado, mas que lhe deu a experiência necessária em cenas de ação e truques de gênero, trabalhando lado a lado com atores consolidados como John Saxon. É aqui que a história de Catherine Bach toma um rumo dramático e quase irônico. No final de 1978, pouco antes do teste que mudaria sua vida, sua agência lhe deu as costas de forma cruel. Eles comunicaram que estavam fartos, que ela não lhes faria ganhar dinheiro e que, francamente, não tinha espaço na televisão. Catherine foi demitida. Sentiu como um final, como se o sonho que a havia levado de Dakota do Sul a Los Angeles tivesse se desvanecido. Mas o destino frequentemente trabalha de mãos dadas com as conexões. Seu marido, na época, conhecia o diretor Bob Clark, que por sua vez estava relacionado a Guy Waldron, o produtor de um novo e promissor programa chamado Os Gatões, The Dukes of Hazzard. Quando Clark contatou Catherine para o papel de Daisy Duke, ela recusou 3 vezes. Estava convencida de que era inútil. Os produtores procuravam a atriz perfeita há mais de 1 ano nas principais cidades dos Estados Unidos. Por que a escolheriam? Naquela noite, enquanto jantava em um restaurante italiano de Beverly Hills, uma amiga próxima lhe deu o empurrão final. Ela disse para ir, para tentar pela última vez. Na manhã seguinte, Catherine finalmente concordou. Uma única decisão mudou seu destino para sempre. O teste de Catherine foi tão icônico
quanto a personagem que ela criou. O estúdio, fiel ao seu gosto questionável, queria vesti-la com uma peruca loira, uma gola alta, botas gogô e uma saia poodle, que, para completar a coincidência, parecia a toalha de mesa do restaurante onde ela havia tomado a decisão de se apresentar. Catherine recusou categoricamente. Em um ato de declaração pessoal e fidelidade às suas raízes sulistas e ao trabalho manual que aprendeu quando jovem, ela se apresentou com sua própria visão de Daisy, shorts jeans cortados por ela mesma, um pequeno top e botas de cowboy. Era sua versão de uma garota do sul, autêntica, confiante e real. Ela entrou na sala, leu suas falas na frente de cerca de 30 pessoas e, ao terminar, fez-se um silêncio absoluto. Catherine pensou que havia arruinado o teste. Então, de repente, todos se levantaram e aplaudiram. Dentre as mais de 2.000 atrizes que haviam feito o teste, a garota que havia sido rejeitada por sua própria agência era a escolhida. 2 semanas depois, ela estava em um avião rumo à Geórgia. Quando o primeiro episódio foi ao ar em 26 de janeiro de 1979, Catherine Bach surpreendeu a todos novamente. Não só era magnética na tela, como também realizava suas próprias acrobacias de direção. Embora não tivesse treinamento profissional, sua infância em um rancho lhe havia dado a coragem e a habilidade para dominar as curvas fechadas, as estradas de terra e as perseguições em alta velocidade. Essa autenticidade indomável foi o catalisador do sucesso. Na 3ª temporada, Os Gatões já era o segundo programa mais assistido nos Estados Unidos, com cerca de 20 milhões de espectadores semanais. Mas a guerra do figurino não havia terminado. O estúdio continuava insistindo no horrendo conjunto de saia poodle e botas gogô para o material promocional. Catherine manteve-se firme. Botas de cowboy e um estilo sulista. Ela mesma desenhou sua camiseta vermelha e branca, colheu margaridas, daisies de seu jardim e se maquiou para o agora lendário pôster. Esse pôster não só vendeu 5 milhões de cópias, assegurando suas pernas por $1 milhão, mas também criou um movimento de moda. Os Daisy Dukes passaram a fazer parte do léxico popular americano, um termo que perdura 45 anos depois. No entanto, no final dos anos 70, Hollywood não era um lugar seguro para uma mulher, especialmente uma que havia se tornado um símbolo sexual da noite para o dia. A fama trouxe consigo uma exposição indesejada e o assédio. Foi então que seus co-protagonistas, John Schneider, Bo Duke e Tom Wopat, Luke Duke, intervieram como seus protetores da vida real. John, apesar de ter apenas 18 anos no início, assumiu o papel de irmão mais velho. Se alguém vinha visitar Catherine no set, eles se aproximavam e, com firmeza paternal, diziam coisas como: "Traga-a de volta antes das 9, filmamos cedo." Essa irmandade forjada no set não apenas demonstrou o forte vínculo entre o elenco, mas também serviu como um escudo necessário contra as sombras que frequentemente rondam a fama. Assim, Catherine Bach não apenas triunfou como atriz. Ela o fez impondo sua própria visão, desafiando os executivos e demonstrando que a autenticidade, embora rejeitada no início, sempre pode ser a chave para a imortalidade cultural. A mulher que estava prestes a desistir criou, sem querer, uma das personagens mais duradouras e definidoras da televisão. A saga de Catherine Bach é a história de uma mulher que se recusou a ser uma nota de rodapé. Após sua ascensão meteórica como Daisy Duke, Catherine não apenas enfrentou os executivos dos estúdios, mas demonstrou ser uma empresária astuta com um instinto infalível para o branding. Sua carreira posterior, marcada por uma lealdade inesperada na tela, uma incursão arriscada na ação e um salto audacioso para a África, foi uma busca constante para provar que era muito mais do que apenas shorts jeans. O vínculo forjado com seus coprotagonistas, John Schneider e Tom Wopat, transcendeu a ficção. Quando John e Tom atuavam como seus protetores no set, não era uma piada.
Eles falavam sério. Eles entendiam a exposição e os perigos que enfrentava uma mulher transformada em símbolo sexual da noite para o dia. Essa camaradagem se transformou em um laço de vida real, mais profundo do que qualquer roteiro. Entre 1979 e 1985, Catherine Bach não faltou a nenhum dos 147 episódios de Os Gatões. Ela pegou uma personagem que poderia ter sido superficial e a transformou em uma mulher inteligente, audaz e resoluta. Daisy Duke não apenas servia bebidas no Boar's Nest. Ela usava seu trabalho para coletar informações e ajudar seus primos a superar seus inimigos. Catherine deu à personagem uma profundidade que a tornou irresistível. A verdadeira batalha de Bach contra o sistema foi travada fora do set e foi profundamente pessoal. Em 1981, ela propôs lançar um pôster próprio. A Warner Brothers se opôs, argumentando que não teria sucesso. A resposta de Catherine foi um ato de ousada independência. Ela o fez sozinha. Com um top feito em casa, margaridas recém-colhidas de seu jardim e um amigo segurando a câmera, ela criou um dos pôsteres mais vendidos na história da televisão, alcançando a marca de 5 milhões de cópias. Embora o icônico pôster de Farrah Fawcett tivesse vendido 12 milhões, Catherine provou um ponto crucial. Ela não precisava da máquina do estúdio para alcançar esse volume de vendas. Ela havia construído sua própria marca, seu próprio império, e o tinha feito sem ajuda e sem regras. Ela demonstrou ao estúdio que não dependia do dinheiro ou dos ditames deles. Seu domínio da personagem foi tão profundo que ela pôde até mesmo levar Daisy para a animação. Em 1983, quando a CBS lançou The Dukes, uma série de desenhos animados para as manhãs de sábado, Catherine só teve que usar sua voz, sem imagens ou figurino, apenas o som. E ainda assim conseguiu fazer com que Daisy parecesse real, demonstrando a compreensão visceral que tinha de sua criação. O ano de 1982 trouxe consigo uma crise que ameaçou afundar a série. John Schneider e Tom Wopat se retiraram do programa, imersos em um brutal processo de 25 milhões de dólares contra a Warner Bros. Pela divisão de lucros de merchandising. O estúdio respondeu com uma contra-ação de 92 milhões. Em meio a esse caos legal e financeiro, Catherine permaneceu. Ela se tornou a âncora inabalável da série. Os produtores contrataram 2 novos atores de entre 2.300 testes, mas a audiência ressentiu-se. Os ratings caíram da 7ª para a 13ª posição. No entanto, Catherine nunca abandonou o barco. Sua presença constante manteve a série à tona, e quando seus colegas retornaram em fevereiro de 1983, seu valor na negociação era inegável. Sua lealdade a transformou em uma força poderosa. Em 1985, Catherine não era apenas uma estrela nacional, mas um fenômeno internacional. O termo Daisy Dukes era usado em todo o mundo, da Geórgia a países distantes. Esse reconhecimento global a colocou em contato com a elite dos advogados do entretenimento, e foi assim que ela conheceu Peter Lopez, o homem que se tornaria seu marido. Ele viu nela não apenas uma atriz, mas uma mulher de negócios que sabia como proteger e expandir sua marca. Após o final de Os Gatões, a carreira de Catherine Bach foi um exercício de risco e reinvenção constante. Em 1987, ela procurou romper completamente sua imagem com o filme Street Justice. Em vez da doce garota do campo, ela interpretou Tamara, uma mulher durona envolvida em uma conspiração da CIA. Ela se submeteu a 6 semanas de intenso treinamento físico e realizou todas as suas próprias cenas de ação. O orçamento era de 3 milhões de dólares, e Catherine esperava que este filme demonstrasse que ela era uma atriz séria, capaz de muito mais. No entanto, a crítica não a acompanhou. A tentativa de transição para a ação séria fracassou, com publicações como Variety classificando-o como um simples drama de ação menor. Isso demonstrou que, embora o público a amasse, libertar-se do fantasma de Daisy Duke seria uma luta épica.
Em 1992, Catherine tomou a decisão mais ambiciosa e menos previsível de sua carreira. Mudou-se para Joanesburgo, África do Sul, para estrelar a série familiar de aventuras African Skies, 1992-1994. Ela apareceu nos 52 episódios como Margot Dutton. As filmagens foram um desafio extremo, com temperaturas de até 115 F, cerca de 46 C, e a constante presença de vida selvagem real, leões, elefantes e rinocerontes. Viver no bush africano, aprender um pouco de Zulu e passar os fins de semana explorando reservas naturais foi uma mudança radical em relação ao condado de Hazard. A série, que abordou temas sérios da cura pós-apartheid e da conservação da natureza, foi ao ar em 47 países. A 50 mil por episódio, Catherine se tornou uma das mulheres mais bem pagas da televisão a cabo da época. Foi seu projeto mais audacioso desde Os Gatões. Finalmente, em 1997, Catherine Bach fez algo que chocou seus fãs mais conservadores. Ela estrelou o filme The Break, interpretando uma mulher perigosamente sedutora, uma ruptura radical com a imagem doce e ingênua que o público lembrava. O diretor, John Flynn, foi explícito em sua intenção. Ele queria destruir o mito de Daisy Duke para demonstrar a versatilidade da atriz. As cenas eram intensas e íntimas, totalmente inesperadas. A revista Entertainment Weekly comentou sobre a estranha desconexão entre seu passado televisivo inocente e sua nova personagem sultry, sensual. Embora o filme não tenha sido um sucesso de bilheteria, ele cumpriu seu objetivo psicológico. Catherine havia forçado o mundo a vê-la de outra maneira, demonstrando que por trás dos shorts havia uma atriz disposta a arriscar tudo para reivindicar sua identidade artística. A vida de Catherine Bach demonstra que a verdadeira celebridade não está na fama acidental, mas na vontade inabalável de tomar as rédeas de sua própria história, mesmo que isso signifique destruir o ícone que ela mesma criou. Poderia esta mesma tenacidade ajudá-la a superar a devastação pessoal e financeira que a esperava em 2010? Após sua audaciosa, embora fracassada, tentativa de matar Daisy Duke na tela grande, Catherine Bach demonstrou mais uma vez sua tenacidade inabalável. O caminho da atriz se transformou em uma constante busca pela autenticidade, enfrentando o doloroso retorno a um set disfuncional, uma luta para se adaptar aos ritmos da televisão moderna e, finalmente, um poderoso ressurgimento no drama diurno que a afastou completamente do campo de Hazard. A tentativa de Catherine Bach de desmantelar sua imagem de garota boa com o filme The Break, 1997, foi um sucesso de crítica à sua coragem, embora um fracasso de bilheteria, arrecadando apenas 400 mil. Ela mesma confessou que aceitou o papel com o único objetivo de destruir seu próprio mito. 3 anos depois, no ano 2000, o passado a chamou com força para o filme de reunião Hazard in Hollywood. A volta, no entanto, pareceu agridoce. A CBS destinou apenas um orçamento de 4,2 milhões de dólares, uma miséria comparada aos 1,8 milhão por episódio que a série original gerenciava em 1985. O corte foi tão brutal que só puderam permitir um grande salto com o icônico General Lee. As filmagens, que duraram apenas 18 dias, foram repletas de problemas. Denver Pyle, que interpretava o querido tio Jesse, havia falecido antes da filmagem, obrigando a reescrever e a incluir apenas um pequeno tributo final. Catherine ganhou R$300 mil por voltar a ser Daisy, mas o ambiente era de frustração constante. O co-diretor Tom Wopat, Luke, revelou mais tarde que os seguros obrigavam a interromper os truques de risco diariamente por falta de orçamento. Apesar dos problemas, a força da nostalgia se impôs. 12,8 milhões de pessoas sintonizaram a estreia em 19 de maio de 2000. Embora o filme tenha alcançado apenas 5,5 no IMDb, demonstrou que o amor pelo elenco original continuava intacto.
Após um longo recesso de 12 anos, sem um papel estável na televisão, Catherine reapareceu em 2006 com uma participação como estrela convidada na série Monk. No episódio Mr. Monk Meets His Dad, ela interpretou uma garçonete chamada Sarah Joe. Era uma piscadela para o seu passado, já que Daisy Duke também trabalhava no Boar's Nest. No entanto, o retorno não foi simples. Catherine, acostumada aos métodos de filmagem mais lentos de antigamente, lutou para se adaptar ao ritmo vertiginoso e aos diálogos rápidos do cinema digital moderno. Para uma cena, o diretor Randy Zisk confessou que foram necessárias 23 takes. A atriz se esforçou, chegando a estudar velhos episódios de Monk para conseguir igualar o ritmo de Tony Shalhoub. Apesar das dificuldades, a participação especial, Cameo, pela qual ela cobrou $35 mil por apenas 2 dias de trabalho, foi um sucesso da crítica de entretenimento, sendo catalogado como uma simetria perfeita que encheu os fãs de alegria. O verdadeiro e mais inesperado ato de reinvenção profissional de Catherine veio em 2012, aos 58 anos. A CBS a contratou para o famoso drama diurno The Young and the Restless, A Força do Destino, Beleza e Poder, como Anita Lawson, uma mãe manipuladora, intrigante e trapaceira. Foi uma ruptura total com todos os seus papéis anteriores. A personagem de Anita não se parecia em nada com Daisy. Era cruel e astuta. Catherine abraçou o desafio, atuando em 62 episódios durante 7 anos, até 2019. Este poderoso retorno ao drama diurno demonstrou que a atriz ainda possuía uma considerável gama interpretativa e que podia continuar surpreendendo a audiência, gerando grande buzz entre os fãs da série. Apesar de sua incursão no cinema independente de terror com Book of Fire, 2015, ter sido um fracasso de crítica, obteve um baixíssimo 3.1 no IMDb, a escolha do papel demonstrou que Catherine, mesmo aos 61 anos, não temia aceitar papéis estranhos ou difíceis apenas pelo prazer de explorar novos territórios. Quanto ao futuro de Os Gatões, a conversa continua viva. Na Comic Con de Galatã de 2023, Catherine se mostrou aberta a um reboot. Sua condição era que se tratasse de um encontro místico, onde o escritor e o elenco certos se alinhassem. Enquanto John Schneider já trabalha em um projeto alternativo chamado Earls of Perry, já que a Warner Bros. Não quer um reboot oficial, Tom Wopat se distanciou, argumentando que as audiências modernas não aceitariam a premissa do programa original. Catherine, no entanto, mantém o vínculo. Ela insiste que seus colegas de elenco são, como família, um laço que nem a controvérsia nem o tempo puderam quebrar. Por trás de seu ressurgimento profissional, a vida pessoal de Catherine Bach foi marcada pela volatilidade da fama inicial. Aos 22 anos, em 15 de maio de 1976, ela se casou com David Shaw, enteado da lendária Angela Lansbury, um casamento que a vinculou instantaneamente à alta sociedade de Hollywood. Embora no início tudo parecesse idílico, o sucesso explosivo de Daisy Duke em 1979 mudou tudo. Catherine encontrou-se de repente na capa de todas as revistas, com uma agenda brutal e o constante assédio das câmeras. A fama prematura e avassaladora agiu como uma força centrífuga, separando-a de seu marido. Em 5 de agosto de 1981, o casamento terminou depois de apenas 5 anos. Não houve escândalos públicos, mas a pressão da juventude e da fama desmedida pode ser um impiedoso destruidor de casamentos. 9 anos depois, em 8 de agosto de 1990, Catherine encontrou a estabilidade que ansiava com Peter Lopez. Ele não era ator, mas um poderoso advogado do entretenimento que representava estrelas do calibre de Michael Jackson e The Eagles. Ele era o contrapeso tranquilo e firme que Catherine precisava para construir uma vida familiar. Tiveram 2 filhas, Sofia Isabella, nascida em 1996, e Laura Esmeralda, nascida em 1998.
Esta vida tranquila e familiar, no entanto, estava prestes a entrar em colapso com a tragédia de 2010, revelando que mesmo o advogado mais poderoso do show business podia ocultar segredos que a própria Catherine desconhecia. A história de Catherine Bach é um lembrete de que a fama é uma miragem. É preciso lutar por ela e depois lutar ainda mais para sobreviver a ela. Depois de se reinventar repetidamente, a verdadeira prova de sua resiliência estava por vir com a verdade oculta após a morte de Peter Lopez. Poderá a rainha âncora de Hazard superar a maior traição financeira de sua vida? Durante 2 décadas, Peter Lopez foi a âncora de Catherine Bach. Ele representava a calma que ela nunca havia conhecido em sua turbulenta infância e nos anos de pressão de Hollywood. Amigos o descreviam como brilhante, confiável e bondoso. Catherine sentia que finalmente estava segura. O casal vivia discretamente em Enino Hills, longe do assédio dos tabloides. Parecia o final feliz de uma vida de altos e baixos, mas a fachada de tranquilidade se despedaçou da maneira mais devastadora. Em 30 de abril de 2010, a paz de Catherine foi pulverizada. Ela encontrou o corpo de Peter no quintal de sua casa. Ele havia tirado a própria vida com um único tiro na cabeça. Tinha 60 anos. A comoção foi absoluta, um golpe paralisante. Suas filhas, Sofia e Laura, tinham apenas 14 e 12 anos. Catherine afirmou que não havia visto nenhum sinal de alerta. Externamente, Peter havia sido o mesmo homem estável e brilhante. Mas algo que ela não pôde perceber havia se quebrado por dentro. A origem do desespero de Peter revelou-se mais tarde. Profundos problemas financeiros que se arrastavam desde a crise de 2008. Sua prestigiosa prática legal havia sofrido perdas catastróficas. Em vez de compartilhar a carga com sua esposa, Peter escondeu tudo, tentando carregar o peso sozinho. E esse peso o esmagou. Catherine ficou imersa em um choque e uma dor tripla. O luto por seu marido, a confusão por seu ato final e a descoberta da mentira financeira que havia sustentado sua vida. Em meio ao caos, Catherine se refugiou na fé, na terapia e, sobretudo, em suas filhas. Elas se tornaram sua razão de viver. O laço familiar, em vez de se romper, se fortaleceu. Sofia, a mais velha, encontrou consolo na música e manteve-se perto de sua mãe, acompanhando-a em eventos beneficentes. Laura escolheu um perfil mais discreto, mas se tornou uma presença constante na vida de Catherine. Os anos seguintes foram duros. Catherine não só teve que lidar com a perda e a desordem financeira, mas também enfrentou problemas de saúde de Sofia durante sua adolescência. Apesar da dificuldade desses anos, as mulheres Bach se apoiaram mutuamente, demonstrando que a resiliência que Catherine havia aprendido em sua juventude não era um mito. A instabilidade era um padrão recorrente na vida de Catherine. Seus pais se divorciaram em 1960, quando ela tinha apenas 6 anos. Este início cambaleante a obrigou a viver entre 2 mundos completamente distintos: o rancho disciplinado de seu pai em Dakota do Sul e a vida na Califórnia com sua mãe acupunturista. Essa experiência precoce de divisão e cautela provavelmente influenciou sua decisão de esperar até depois dos 20 anos para se casar. A instabilidade inicial deixou uma marca que moldou seu manejo da adversidade posterior. Na década de 1980, enquanto se tornava um ícone da televisão, Catherine enfrentou uma batalha diferente, uma que tinha seu corpo como campo de guerra. O leitmotiv do controle do estúdio sobre ela centrou-se em seu peso. Exigiram que ela se mantivesse em 115 libras, 52 quilos, apesar de medir 5'8", 1,73. Um padrão insalubre ao qual a indústria, obcecada pela aparência, não pensava em renunciar. Catherine respondeu com uma obsessão destrutiva: 3 horas diárias de exercício. Não se tratava de saúde, mas de sobrevivência profissional. Embora na tela projetasse confiança despreocupada, por dentro estava travando uma dura batalha.
A cura desse trauma levou tempo e terapia, até que ela finalmente pôde aceitar sua figura natural e descartar os padrões punitivos impostos por Hollywood. Após a morte de Peter, o véu da estabilidade se levantou. Catherine se deparou com a crua verdade financeira que seu marido havia escondido. Confiei nele. Confiei em seu julgamento. Revelou uma vez, explicando a profundidade da fé que havia depositado em seu marido. As contas se acumulavam. Os investimentos haviam falhado e a prática legal havia desmoronado em segredo. Ele tentou ser o único portador da crise, e isso o havia destruído. Catherine, sozinha, encontrou-se lidando com a crise que Peter havia deixado. Ganhou peso e chorou incessantemente. Mas, fiel à sua natureza, não se rendeu. Sua fé e a ajuda de seus amigos a guiaram através da desordem. A tragédia a transformou em uma defensora pública da saúde mental. Ela usou sua dor para apoiar grupos de prevenção ao suicídio e programas de terapia de luto. Sua voz, em vez de se apagar, tornou-se mais forte. Ela também continuou com o trabalho da COAG for Kids, a organização de caridade que fundou com Peter para fornecer assistência médica gratuita a crianças de baixa renda em Los Angeles. Em 2025, Catherine Bach, com 71 anos, continua demonstrando uma energia invejável. Recentemente, ela brincou sobre seus icônicos shorts. "Só se você vier à minha casa e me vir fazendo jardinagem", disse à Fox News, demonstrando que ainda mantém seu senso de humor. Embora mantenha um perfil discreto, seu espírito e força são evidentes. Seu patrimônio líquido, estimado em cerca de 10 milhões de dólares, é uma declaração de poder. Ela o alcançou apesar das pressões de gênero e da diferença salarial dos anos 80, quando as mulheres na televisão ganhavam apenas 56% a 64% do que os homens ganhavam. Catherine, embora tenha considerado se juntar aos protestos de seus co-protagonistas, manteve-se à margem publicamente para proteger a estabilidade do programa. Mas, em particular, ela tomou decisões financeiras astutas. Continuou lucrando com as 5 milhões de cópias de seu pôster, com as reprises de Os Gatões, com seu trabalho em The Young and the Restless e, crucialmente, lançou sua própria marca, Daisy Country, e um negócio de joias inspirado em sua herança mexicana. Catherine Bach demonstrou que a inteligência empresarial é tão poderosa quanto a presença na tela. A mulher que criou um ícone por acidente, que sobreviveu à opressão de Hollywood e que se levantou de uma devastação pessoal que nunca viu chegar, continua de pé. Apesar da traição silenciosa do segredo financeiro de Peter Lopes, Catherine Bach reescreveu o roteiro de sua vida, transformou a tragédia em propósito e a fama fugaz em uma fortuna duradoura. Que impacto terá este legado de resiliência na próxima geração de mulheres em Hollywood? Mulheres em Hollywood. Mulheres em Hollywood. Mulheres em Hollywood. Mulheres em Hollywood.